Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan Urcaio, canal Síndico Agora, e a gente vai falar hoje sobre aquele funcionário problemático no condomínio, né? Então, às vezes o síndico se depara com algum funcionário que está querendo ser mandado embora, ou simplesmente ele realmente não presta para aquela ocupação. Enfim, não é um manual de como mandar o funcionário embora, são algumas orientações que o síndico precisa ter. Porque eu já peguei alguns síndicos que ele tinha aquela ânsia de qualquer problema, ou mesmo nos problemas mais graves, dar uma demissão por justa causa. Não, vamos mandar por justa causa, porque em primeiro lugar a gente dá o exemplo, em segundo lugar o condomínio não tem despesa. Perfeito, tá? Mas existem alguns procedimentos anteriores que precisam ser tomados para que, diante da possibilidade do empregado acionar a justiça, o condomínio ter como mostrar que ele esgotou todas as possibilidades para manter esse funcionário empregado, trabalhando, contratado. A partir do momento que o condomínio começa a mostrar que, olha, nós fizemos o possível, mesmo assim, precisa tomar vários cuidados, porque a Justiça do Trabalho ela é muito paternalista. Em caso de dúvida, vai beneficiar o trabalhador. E se não tiver dúvida nenhuma, ainda vai se procurar uma forma de beneficiar o empregado, tá bom? Então é uma justiça especial, paternalista, que nasceu com esse intuito. A origem da justiça do trabalho é paternalista, é proteger, na verdade, o mercado de trabalho, tá bom? Existe na CLT, e eu vou transcrever o artigo na descrição, como eu sempre faço. Existe na CLT o artigo 482, que é muito conhecido dos advogados, que ele menciona os motivos pelos quais o empregador pode demitir o funcionário. Duas observações. Primeira, não é um artigo que esgota as possibilidades. Tem outras possibilidades que podem ser aplicadas. Ele exemplifica algumas. E a segunda observação não é porque o empregado fez o que está lá no artigo 482 que no dia seguinte o síndico pode mandar embora. Vai dar problema. E vai sair mais caro as verbas indenizatórias de uma ação trabalhista do que uma demissão normal, com justa causa, pagando todos os direitos do empregado, tá bom? E mesmo assim ele vai poder entrar na justiça. Então vamos lá, eu vou elencar o que o 482 fala. É um vídeo que vai ser um pouquinho chato, mas é só no sentido de esclarecer pros síndicos, tá bom? E eventualmente para as administradoras também. Então vamos lá. O que diz o artigo 482 da CLT. Constitui injusta causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Aí vem ele elenca as possibilidades. Ato de improbidade. Improbidade seria sem honestidade. Ou seja, o funcionário desviou verba, o funcionário levou produto de limpeza embora, o funcionário levou produto de material de escritório embora, ou seja, ele agiu sem honestidade, agiu de forma não proba, ou agiu com improbidade, tá bom? Incontinência de conduta ou mau procedimento é o item B. O que será incontinência, né? Ele precisa usar fralda? Não, não é isso. É falta de comedimento nos gestos, palavras e atos. Ou seja, ele trata as pessoas mal, ele é agressivo. Todos os gestos desse funcionário não são comedidos, não são tranquilos. Ou seja, ele é muito inconveniente, tá bom? Item C. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. É aquele cara que vende, poxa, olha, minha esposa faz umas lembrancinhas, a minha esposa faz sabonete, a minha esposa, ou eu mesmo faço determinadas coisas. Ou seja, agir durante o expediente fazendo uma negociação habitual, tá certo? Não precisa, num condomínio, ele não tem a possibilidade de ser um concorrente. Vamos supor, ele trabalha numa empresa que fabrica lenço
tá? Mas ele também, como ele trabalha na fábrica que fabrica lenço, ele sabe fabricar lenço, ele vende mais barato. Não é esse o caso, tá? No condomínio, qualquer coisa, qualquer negociação habitual que o empregado tenha durante o expediente, vamos deixar isso bem claro. Fora do expediente é recomendável que seja fora do ambiente do condomínio, não sair batendo porta, porque os funcionários têm um acesso facilitado aos moradores, então depois do expediente, olha, eu estou trabalhando depois do expediente. Só que você está batendo na porta dos apartamentos, isso não pode, isso é inconveniente, tá bom? Item D, se ele tiver uma condenação criminal passada em julgado. O que é passado em julgado? Ou seja, não tem mais recurso, ele foi condenado. Só que tem um detalhe. Caso não tenha havido suspensão de execução da pena. Então, o funcionário tem várias ações por roubo, enfim, as piores coisas que um cidadão pode fazer socialmente falando, mas a lei diz o seguinte, que se ele não tiver executando a pena, você não pode mandar embora. Estranho, né? Mas se ele está executando a pena, né? É lógico. Acontece que se ele estiver executando a pena e você não o demitir, ele continua com todos os direitos trabalhistas. Ele não está trabalhando, está faltando tal, mas em tese ele é funcionário. Então, havendo uma ação que condene ele a uma execução de pena e ele esteja executando a pena, você pode mandar ele por justa causa. Item E. Desídia no desempenho das respectivas funções. Desídia é fazer mal feito. Aquele funcionário que constantemente ele não faz bem o seu serviço, tá certo? Só que aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a tela aqui, depois eu vou explicar quais os procedimentos que você deve tomar, porque com a justiça do trabalho não se brinca, tá bom? Com nenhuma justiça, mas a justiça do trabalho é mais complicada. Violação de segredo de empresa, não é o caso do condomínio. Ato de indisciplina ou insubordinação, ou seja, ele desobedece o zelador, ele desobedece eventualmente o gerente de condomínio, desobedece o síndico. Vamos deixar bem claro, a administradora não é o seu empregador, ele não é obrigado a cumprir nenhuma determinação da administradora. Essa determinação deve vir por meio do síndico ou do zelador. Na falta do síndico, subsíndico. Abandono de emprego. Existe um procedimento que deve ser feito de abandono de emprego. A gente vai fazer um vídeo aí curtinho, tá? Um vídeo falando sobre meu funcionário sumiu. Ou eu sei que ele não sumiu, mas não aparece mais no emprego. E isso não é raro, infelizmente. É uma das medidas em que o funcionário tenta fazer para ser mandado embora, tá bom? Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa. Tá? Condômino, chegou o condômino, é passível de ser demitido por justa causa. Ofensas físicas, agrediu o morador, o funcionário, o síndico, o fornecedor, o prestador de serviço, não importa, no ambiente do condomínio, no exercício das suas funções. Salvo em caso de legítima defesa, claro. Vamos lá, item K. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticada contra o empregador, contra o síndico e contra o condômino, porque não é o síndico que é o empregador do funcionário, é o condomínio que é o empregador. Então, tanto no item J quanto no K, ele fala o seguinte, olha, no J ele fala ofensas ofensivas, e no K ele fala contra o seu empregador, mas é a mesma coisa, porque todo morador é, em tese, um empregador dele, tá bom? Também salvo em legítima defesa, né? Prática constante de jogos de azar. No condomínio é um pouco difícil, mas de madrugada você percebe que o rondista, aquele que faz a ronda, ou aquele que faz o intervalo de almoço dos outros funcionários, às vezes se reúnem para jogar um dominó, uma carta, enfim, um baralho, né? Isso aí pode ser motivo para demissão de justa causa, tá? Aí vem um outro item que não cabe ao condomínio, né? Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para exercício da profissão de motorista. Não é o caso do condomínio. A não ser que o condomínio seja
tão grande que tem um motorista para ficar pegando material, enfim. Eu conheço um condomínio que tem um veículo para levar pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção até o metrô, que não é longe. Então tem um veículo lá do condomínio que às vezes é usado para dar ronda no condomínio e eventualmente pode levar umas pessoas até o metrô, tá bom? Mas é raro, mas está valendo, tá? Você tem uma pessoa que tem esse papel, de repente ele perde a habilitação. Não tem como trabalhar isso, prejudica o condomínio. Então, pessoal, existe ainda o parágrafo único, eu vou ler. Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentados à segurança nacional. Não cabe ao condomínio. Então, vamos lá. Artigo 482 do Código da CLT, eu vou colocar na descrição. Agora, o procedimento para demissão de funcionários, se caso esse seja o procedimento que foi decidido ser feito, acontece o seguinte. Na lei, vocês viram que na lei não fala de negócio de advertência, de suspensão, não fala nada. A CLT, ela se omite nesse ponto. Então, existem algumas coisas que as pessoas, olha, não pode demitir sem advertência, não pode demitir sem suspensão. Não existe isso aí. Só que existe uma lógica que deve ser seguida para que, eventualmente, haja uma demissão por justa causa, e mesmo sem justa causa, olha, não dá mais para ter funcionário porque nós reorganizamos as portarias, os horários, e nós vamos mandar 1 ou 2 porteiros embora para economizar porque eles não são necessários. Mesmo assim, adota alguns procedimentos que não haverá arrependimento. Vamos lá. No caso de demissão por justa causa. Advertência verbal não vale nada. Advertência verbal e nada é a mesma coisa, tá? Você vai chegar lá para o juiz, mas excelência, eu dei 10 advertências verbais e nada, não vale nada. Então, o que eu recomendo? Você dá advertência verbal, se tiver testemunha, é melhor, mas na sequência, quando você tiver necessidade de dar uma advertência por escrito, coloca nessa advertência por escrito que houve uma advertência verbal anterior. Na hora que o funcionário assinar, que o empregado assinar, ou 2 testemunhas, se ele se recusar a assinar, você já está materializando, excelência, eu adverti ele verbalmente e quando eu dei a advertência por escrito, ele já tinha levado uma advertência verbal. Fora isso, a advertência verbal não vale nada, tá bom? Depois que você dá a advertência por escrito, você pode suspender o funcionário. Então eu recomendo o seguinte: Justiça do Trabalho, com a Justiça do Trabalho não se brinca. Dá 1 ou 2 advertências por escrito, dá uma advertência verbal, suspende por 1 dia, suspende por 2, sempre comunicando o empregado. Então ele recebeu uma advertência escrita, não entrega só a advertência escrita e faz ele assinar. Tenha 2 testemunhas perto, porque na eventualidade de se recusar, as 2 testemunhas assinam que realmente ele foi advertido por escrito e só se recusou a receber a advertência. No caso da suspensão, comunica ele que ele está sendo suspenso e faz ele assinar a ciência de que ele está sendo suspenso. Olha, você está sendo suspenso no dia tal e retorna no dia tal, assina aqui. Se ele não assinar, 2 testemunhas. Outra coisa, advertência por escrito, verbal ou suspensão tem que ser imediata à ciência do fato. Então, não, mas olha, o problema dele ter dormido na portaria aconteceu há 1 semana. E hoje eu vi, quem está falando é o zelador, tá bom? E hoje eu vi pelos vídeos, pelas gravações, que na semana passada ele dormiu a noite toda. Conta a partir do fato em que se tem ciência do que aconteceu e não do fato quando aconteceu. Ou seja, puxa, 1 semana depois não dá mais para advertir. Dá. Não dá para suspender. Dá. Então, mas faça o mais próximo possível do momento em que se tomou ciência. Tá bom? Depois de 1 suspensão, 2 suspensões, paciência, chama a administradora, o contador da administradora, faz a demissão por justa causa, faz ele assinar a documentação, e a administradora está totalmente preparada para isso, para preparar uma demissão por justa causa, faz ele assinar, ou já esteja presente com 2 testemunhas que atestem que ele se recusou a acertar o documento, tá bom?
Então, esses são procedimentos que se toma para se ter uma demissão tranquila, se é que se pode dizer que uma demissão é tranquila. É sempre chato, é sempre desagradável, né? E vamos lembrar o seguinte, eu vou fazer um vídeo com muita tranquilidade, vou explicar direitinho para vocês, que a reforma trabalhista já permite que seja feita uma homologação de uma decisão de demissão, em que ele é um misto ele é sem justa causa, mas permite o funcionário receber uma parte do fundo de garantia, entendeu? Uma parte da multa por demissão, ou seja, às vezes, se você percebe que o funcionário não tem jeito, está querendo ser demitido de qualquer jeito, antes de passar todo esse problema, fulano, vem cá, vamos jogar aberto? Você está querendo ser mandado embora. Existe a possibilidade de a gente fazer uma homologação. Por que você está querendo ser mandado embora? Normalmente o funcionário está querendo o 13º, o aviso prévio, ele está querendo a multa do 13º, o salário-desemprego. No caso de homologação de decisão, não há o pagamento do salário-desemprego. Mas de repente para o funcionário pode ser interessante. Então eu vou fazer um vídeo explicando como é que está funcionando essa questão da homologação de decisão, em que é um misto de os efeitos com justa causa com os efeitos do sem justa causa, tá bom? Pessoal, dá um like no vídeo, compartilhe o vídeo. Se você se inscrever, dá um cliquezinho no like para ser notificado, a gente sempre tem vídeos novos aí. Eu vejo você nos próximos vídeos. Até lá!